Boa noite, pessoal. Bem-vindo mais uma vez ao meu canal Atendimento com Tarot Tot. Sou o Cláudio Carvalho, tarólogo e especialista em Tarot de Tot, ou como prefiro chamar, Tarot Crowley Harris. Darei início a mais uma previsão semanal com o Tarot de Tot, usando o meu método de 3 cartas para esse tema, chamado Desígnio das Moiras. A previsão de hoje vai abranger amanhã, segunda-feira, dia 14 de setembro, até domingo que vem, dia 20 de setembro, quando lanço um novo vídeo aqui no YouTube e mais um podcast nas plataformas disponíveis. As cartas que formaram o jogo Desígnio das Moiras para essa semana são as seguintes. Bom, vamos aqui abrindo o jogo. Temos a carta da virtude para iniciar a semana, hein, gente? Muito legal, porque é uma carta 3 de paus, Sol em Áries, a virtude, né? E é uma carta de grande ativação. Ela trabalha com questões de integridade, de autoconfiança, de ausência de concessões. É uma semana para já chegar atuando da maneira mais intensa possível, né? Isso não quer dizer que vai ser uma forma de atropelar o dia, né, a semana. Não. De atropelar um momento, uma situação, não. O que falo aqui é intensidade, é agir de acordo com a sua vontade, agir de acordo com as suas metas, agir de acordo com a sua força interior. Então isso tudo vai levar a resultados bem interessantes, porque a virtude ela trabalha com um conceito não tão abstrato, mas ela trabalha com um conceito super direcionado a uma aceitação, a uma entrega, a uma determinação daquilo que tem que ser feito, né? O que a gente precisa ter cuidado com tudo isso? Sol em Áries é um sol excessivamente poderoso, né? Mas ao mesmo tempo é um sol que pode se tornar agressivo, é um sol que pode queimar profundamente. Então é necessário que se trabalhe alguns aspectos para dar uma certa freada nessa intensidade. A freada, mais uma vez, não é você não ser intenso, mas você determinar momentos em que você vai ter uma intensidade maior e momentos que você vai ter uma intensidade menor, mas sempre determinado a cumprir, a realizar cada desafio, cada tarefa que pode surgir essa semana. Mas é uma semana que já começa quente. Agora, pode acontecer algumas discussões, pode acontecer algumas discussões calorosas, né? Pode também ocorrer alguns pontos de estresse, mas sendo uma carta 3 que trabalha muito com a comunicação, que trabalha muito com a interação nós com os outros, isso vai dar também uma chance de esclarecer determinadas situações que pode se ceder um pouco e a coisa depois passar, ok, aconteceu, mas já passou, né? Aquele problema que foi ali na hora, mas já foi resolucionado. Vai ser uma semana muito dinâmica, né? Áries é muito dinâmico, né? E o Sol alimenta esse dinamismo ariano, né? E a carta da virtude ela trabalha com elementos sempre triplos, né? Como se pode ver na própria carta. Ou seja, sabendo que cada coisa possui uma direção, que cada coisa possui um tipo de trabalho, que cada coisa possui uma forma de interação. Só que o produto final disso é unificado. É a unificação desses 3 processos. Não é que você vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo, mas você pode fazer concomitante um com o outro de maneira harmônica, ou seja, equilibrando
aquele Sol, aquele poder solar, aquele poder agressivo de Áries, dentro de uma sustentação muito bem direcionada e aproveitada, né? Então isso vai trazer elementos positivos para que comecemos a semana de uma maneira muito ativa, muito intensa, mas direcionada ponto por ponto, ok? Na carta central, maravilha, temos outro arcano menor. Dessa vez temos o 10 de discos. 10 de discos é uma carta, assim, eu considero fantástica, porque ela reúne todas as variáveis de Mercúrio, ela reúne todas as formas de comunicação, né? Só que em Virgem, ou seja, uma comunicação que não pode, como eu falei na carta anterior da virtude, ser atropelada. Não pode ser uma comunicação deturpada. Ela tem que ser uma comunicação direta, ela tem que ser uma comunicação bem desenvolvida, ela tem que ser uma comunicação bem trabalhada e de forma que esclareça qualquer ponto que possa vir a ter em termos de dúvida, em termos de fechamento de uma situação. É uma riqueza interior também, apesar de ser uma carta do elemento terra, uma carta 10, né? Ou seja, uma carta de manifestação, ela mostra uma riqueza de que, se levarmos em conta os elementos internos bem trabalhados, juntamente com o nosso psíquico emocional, muito provavelmente temos tudo para manifestarmos positivamente e de uma forma rica esse trabalho de construção, de manifestação também, tá? Podemos compartilhar isso com os outros, devemos compartilhar isso com os outros, por ser uma carta 10, ela trabalha com o universo manifesto, com o mundo em que nós vivemos e com o mundo à nossa volta. Então é um processo muito interessante, porque ele é cadenciado, ele é direcionado, como eu falei antes, e bem estudado. A riqueza, ela trabalha também muito com um processo financeiro, tá? E isso é muito interessante porque o processo financeiro dessa semana tende a ser desencadeado de uma maneira muito legal, de uma maneira muito positiva. Em que sentido? Quem está para receber um dinheiro, seja através de algum documento, seja através de algum processo, seja através do salário, enfim, seja através de uma venda, alguma coisa nesse sentido, essa semana é uma semana em que isso pode realmente acontecer. Ela tem tudo para levar essa parte financeira ao melhor das manifestações, né? Porque as cartas 10, né, ela tem uma relação muito forte com os ases, assim como as princesas, né, que também representam, de certa forma, as cartas 10 e vice-versa. Então, aquilo que estava pendente, aquilo que estava sendo nutrido, né, no seio da terra, vai ser liberado, vai ser manifestado dentro da condição de cada um. Isso demonstra um processo de manifestação daquilo que é volátil, daquilo que é invisível. É o invisível se manifestando no visível. Então todo esse processo da carta 10 e do 10 de discos, a carta da riqueza, é um processo de liberação e de aterramento das condições que até então estavam meio que vagas, né? Então esse momento é o momento de nos transportarmos para um modelo de estabilidade durante a semana. E a carta final é um Atu, um arcano maior, maravilhoso, né? A estrela é uma carta poderosíssima, uma carta de grande
positividade, ela trabalha com elementos ao mesmo tempo do invisível e do visível. Ela tem uma visão muito clara, um autoconhecimento muito claro das coisas, né? Então é um momento em que o que a virtude e a riqueza trazem, no sentido de intensidade e manifestação, a estrela ela vem como se fosse o carro-chefe, como se fosse não, é o carro-chefe dessas duas questões, né, da intensidade e da manifestação, para que leve todo esse processo com alegria, com naturalidade, equilíbrio, ponderação no sentido de harmonização. A estrela coloca isso como uma matéria de conexão com os mundos, conexão com o que temos dentro de nós. E se tivermos essa conexão de uma maneira muito aprofundada, né, isso vem através de uma série de condições, vamos colocar assim, e principalmente da entrega, do poder da entrega, né, surrender, isso é sem preço, porque a estrela ela traz essa virtude e essa riqueza de uma maneira completamente diferente de como o ser humano, como a maior parte das pessoas vem. Não pela riqueza ou pela virtude em si, mas por aquilo que elas proporcionam em sua totalidade e aquilo que elas movem de dentro para fora. Esse é o móvel desses dois arcanos menores. E a estrela é o combustível disso, é o impulsionamento disso. Então é necessário que se veja a estrela aqui como uma grande orquestradora. E fala também de proteção. É uma semana de muita proteção, em meio ao caos que possa surgir, em meio àquela intensidade que pode levar a discussões, a situações tensas, mas que a estrela vem como um modelo de proteção para que isso não chegue a transgredir o limite no sentido de acarretar maiores problemas. Então é necessário que prestemos muita atenção nos valores da estrela, porque são valores praticamente espirituais. São valores de um conceito puramente abstrato, em parte, mas que, pelo cálice e o grau dela, ela traz do invisível para o visível tudo aquilo que pode nos proporcionar alegria, prazer, sensação de realização, autoconhecimento e diversificação de todo o nosso processo diário. Ou seja, enriquecemos todos os dias através de nossas ações, e essas ações devem ser respaldadas pela nossa essência. E nesse caso, está representado no jogo pela estrela. E outra coisa, ela é regida por Aquário, ela é o próprio eon astrológico de Aquários-Leão. Ela trabalha muito também no aspecto coletivo, em termos de emanações, em termos de sugestão, no sentido de que, se há um processo de coletividade que possa dar uma alavancada em termos de percepção, a estrela é capaz de fazer isso. E se nós levarmos a estrela para o nosso dia a dia nessa semana, podemos ver as coisas de uma maneira muito mais holística, muito mais diversificada, muito mais integrada e participativa. Se você perceber, a carta oculta, uma carta que está por trás, não é uma carta sombra. Uma carta sombra eu vejo de uma outra forma,
mas é uma carta oculta, porque ela mescla sempre de uma forma a lidar com a situação, de uma forma a prestar atenção em situações, que é a morte. Temos a carta da riqueza, que é o valor 10, e a carta da virtude, cujo valor é 3. Somando 13, a morte, nesse caso, está direcionado ao ordalho, ao desafio, que são esses dois arcanos menores. Geralmente, o ordalho ou o desafio são representados pelos arcanos menores. Geralmente não, sempre. Tá? O arcano maior, o ator, é uma outra coisa, é um outro tipo de emanação, é um outro tipo de vínculo e de influência. O ordalho, ele trabalha com aspectos do dia a dia, aquilo que você deve superar, aquilo que devemos superar, aquilo que devemos tomar como nota para que possamos reforçar ou que possamos lapidar determinadas partes que nós temos. Então, esse processo de interação que a carta do ordalho dá é um processo de dinâmica para que possamos viver o nosso dia a dia da melhor maneira que se possa viver, para que possamos viver o nosso dia a dia de uma maneira rica, de uma maneira clara. É isso, gente. Temos aqui, então, a semana. É uma semana, como falei, pode haver uma certa tensão, momentos de tensão, de discussão, de exaltação, mas que pode ser contornado pela influência da própria estrela e pelas formas de manifestação que a riqueza interior para o exterior pode nos dar também. Outra coisa que é muito interessante nesse jogo é a combinação dos elementos. Por exemplo, nesse caso, uma carta de paus que representa o elemento fogo, com uma carta da terra, que é o 10 de discos, combinam, porque eles dão sustentação um para o outro. Então, esse elemento de sustentação, de interação entre eles, é muito interessante, porque eles trabalham de uma maneira muito integrada. O fogo, ele precisa da terra para que haja potencialização, e a terra precisa do fogo para que haja intensidade. Então, voltando à questão da semana, prestemos muita atenção nessa intensidade, nessa manifestação, mas tudo sendo trabalhado pela estrela. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, né? E aproveitem o máximo possível as orientações taróticas dadas para a semana. É importante, eu friso isso em todos os meus podcasts, que trabalhe isso durante a semana. Tudo que é dito aqui, de uma forma mais clara, mais simples possível, para que você possa levar isso para o seu dia a dia durante a semana. São essas influências que estão regindo a semana? São. Então você vai precisar saber lidar com elas. São influências que podem simplesmente impulsionar você a realizar uma série de coisas positivas. Então eu peço que levem em consideração de que o tarô ele só pode ser manifestado a partir das ações, das palavras, pensamentos e ações dos seres humanos. Essa é a manifestação do tarô. Essa é a riqueza do tarô. A pluralidade de sua influência, as formas e multiformes das quais todos nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia. Isso é de primeiríssima importância, ok? Agradeço a presença de todos, dê o seu like, ative o sininho e comente, que eu tentarei responder dentro do possível perguntas que chegarem nos comentários, tá? Divulgue um canal, isso ajuda no crescimento dele.
Estou bem no comecinho, ainda estou trabalhando algumas coisas, mas tem que ter um começo, né? Tudo tem que ter um início. E ele crescendo, eu poder continuar a criar novos conteúdos que possam ajudar as pessoas no seu dia a dia. Eu acho que o principal laboratório que o tarot pode ter é o dia a dia, né? É como eu falei antes, o ser humano é a manifestação disso, mas o laboratório é o dia a dia. O que as pessoas fazem, o que nós fazemos todos os dias, e principalmente se nós tivermos a consciência das influências taróticas desse momento, ou nesse caso, dessa semana, ok? Agradeço a presença de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.